Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 7 de abril. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,58%, gerando um primeiro sinal de formação de fundo acima dessa região de fundo anterior, a região de suporte na faixa 63 a 62.500, arredondando, ainda se sustentando também acima da região de 64 mil pontos. Enfim, para a próxima semana, depois dessa sombra superior, um primeiro sinal de enfraquecimento dessa formação de fundo. O principal sinal para vir aqui para baixo seria perder essa região de 64 mil pontos, que é praticamente a mínima do pregão de hoje, em conjunto com a mínima do pregão passado, que é a mínima desta semana, 63.762, onde a gente teve um candle aqui com queda de 0,6% na semana para o Ibovespa, um candle de indefinição, que é isso que está nesse momento. O Ibov não conseguiu superar essa região de topo anterior mais relevante, estabeleceu ainda mais uma importância maior para essa região de resistência de 66.200 a 66.600 nesta semana, bateu ali nesse ponto. Para reverter a tendência de baixa no gráfico diário, precisa superar justamente esse ponto, o que geraria aqui algo semelhante a um pivô de alta no gráfico diário. Então o Ibov começa a trabalhar aqui numa formação aqui de triângulo simétrico. No meu modo de ver, seria uma dessas possibilidades de formação para o Ibovespa, poder vir aqui, perde força e ficar um pouco mais travado o índice nesse momento, dentro desse tipo de formação e dentro do que está acontecendo, que eu já falei no gráfico semanal, um movimento de subida e aqui a tendência de baixa no gráfico diário, traz um cenário um pouco mais de indefinição e mais complicado para o swing trade. Mas ainda para mim, se encaixa um pouco mais operações na ponta compradora. Inclusive eu fiz algumas recomendações no pregão de hoje que eu vou citar aqui nesta videoanálise. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosa audiência. Nos futuros, gráfico de 10 minutos, no mini índice, dia onde a gente teve aqui pelo gráfico de 60 minutos, depois que o mercado se definiu para cima, bateu aqui no nível de resistência, ameaçou gerar uma formação de topo ali, um candle até de reversão chamado de estrela cadente, confirma um movimento para cima. Essa confirmação desse movimento para cima é isso aqui, esse movimento aqui no gráfico de 10 minutos com rompimento do topo anterior, ou seja, anula a tendência de baixa. Beleza, anula a tendência de baixa, gera um movimento forte para cima, faz um movimento de correção mais travado para baixo, ou seja, não tão limpo para baixo. E eu opto por fazer uma entrada aqui, depois de uma correção bem satisfatória, no meu modo de ver, em termos de tempo, em termos de preço, para se buscar o que? Um novo movimento de subida a favor da tendência, dentro de um grande candle de alta do gráfico de 60 minutos. Então, ela gera a entrada de maneira até forte, só que perde força logo nos minutos seguintes e aciona o meu stop aqui na perda da mínima deste candle. E depois disso, acelera o movimento para baixo, ou seja, faz um movimento que começa travado para baixo e de repente ganha bastante força para baixo. Mas enfim, foi uma operação que trouxe uma perda de 0,16%, capital total menos 0,19%. Se a gente olhar aqui, vou colocar o G60 nessa tela, então a gente teve aqui o final da tendência de baixa no gráfico 60 minutos, vai lá em cima, só que volta forte para baixo e volta para um nível aqui abaixo dessa região, que é aquela região que eu já tinha citado na última análise, na faixa de 64.600, até um patamar aqui mais alto desse candle, que era na casa aqui dos 64.745. Então, abrindo aqui de maneira fraca e gerando alguma sinalização para baixo no próximo pregão, ficaria mais para buscar a operação na ponta vendedora. Por outro lado, se resolver ganhar força para cima, a favor aqui de gerar sinal de fundo aqui acima desse patamar que eu acabei de citar, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, numa chance de poder gerar um pivô de alta no gráfico de 60 minutos no decorrer da no próximo pregão na segunda-feira. Olhando então para o dólar, no mini dólar não cheguei a fazer recomendação, olhando para o gráfico diário, um candle ali de indefinição, um candle um pouco mais de correção, só que se a gente olhar para o G60, teve até uma formação de pivô de alta no mini dólar. Dentro do que eu já comentei, só mostrando aqui pelo gráfico semanal, observe que a gente tem no gráfico semanal um movimento longo para baixo e agora um movimento totalmente aqui fraco em relação ao movimento anterior e se mantendo abaixo de um nível ali importante por volta da região aqui primeiramente na faixa dos 360 e um pouco mais acima outro nível 395, 3.200. Então são dois níveis relevantes para o mini dólar que a gente vai vendo uma correção um pouco mais no tempo desse movimento inteiro para baixo que pode trazer mais adiante a continuidade de uma movimentação para baixo, principalmente vista pelo gráfico mensal. Olhando para o gráfico diário e dentro do pregão de hoje, já pensando no próximo pregão, pensando principalmente na questão do day trade na segunda-feira,
uma movimentação fraca para baixo aqui, mantendo-se dentro desse movimento de subida, chamaria atenção para buscar mais operação na ponta compradora após alguma sinalização de alta. Por outro lado, ganhando alguma força aqui para baixo, me chama atenção para venda de day trade a favor de topos descendentes no gráfico de menor periodicidade para o mini dólar. Mas por enquanto, como está dentro ali no gráfico diário, dentro de um movimento de subida, mais interessante para a ponta compradora. Infelizmente, esse movimento aqui de subida no G60 aconteceu de uma única vez no gráfico de menor periodicidade, pegando seja o gráfico de 15, gráfico de 20 ou gráfico de 10 minutos. Foi um único movimento sem nenhum tipo de recuo, por isso não encaixou entrada a favor aí da tendência. Depois disso, então, vamos para as ações. Na PTR4, pregão de hoje, alta de 1,17%. Até a Petro também, mesmo tentando arriscar, depois de um longo movimento de subida, arriscar algum tipo de venda contra o movimento de alta no gráfico semanal, ou seja, um conflito aqui entre dois tempos gráficos que eu já tinha destacado no decorrer dessa semana, está difícil até para andar. Se entrou aqui e botou stop acima da máxima do pregão anterior, já teria acionado stop. No entanto, lembra que eu comentei na última análise da possibilidade de ficar justamente travado, ou seja, como já estabeleceu um movimento de alta no gráfico semanal, pode fazer um movimento de correção mais fraco, seja travado ou mesmo aqui vindo fraco para baixo, para poder gerar a possibilidade de uma compra de fundo ascendente, aí, quem sabe no decorrer da próxima semana em cima de PTR4. A semana terminou com alta de 1,45%, mas com um candle ali de reversão, chamado de estrela cadente. Eu vejo um pouco mais com o início de uma correção da forte semana anterior, trazendo a possibilidade ainda desse movimento poder se estender um pouco mais aqui para um patamar de resistência mais relevante para a Petro, que fica lá na faixa dos 15,70 até uma região de R$16. Na Vale 5, dia de alta de praticamente 1%, abriu lá com um baita gap de baixa, só que fechou aqui muito próximo do fechamento anterior, praticamente 1% assim, muito próximo aqui em relação aos fechamentos, mas significou 1% pelo tamanho aqui dos candles. E olhando aqui principalmente, é uma primeira possibilidade de fundo, uma nova possibilidade de fundo acima desse fundo principal aqui da tendência de baixa, localizado em 25,96. Se a Vale supera a máxima do pregão de hoje, reforça a chance de gerar é uma primeira sinalização para se gerar um movimento de alta na Vale 5 aqui dentro do gráfico diário, o que também reforçaria ali uma movimentação para cima pelo gráfico semanal. Por outro lado, a perda dessa mínima aqui abre espaço para ter um movimento de queda para vir fechar esse gap aqui de alta no gráfico diário, localizado em R$25 na Vale 5. De imediato não se encaixa muito a operação para mim na ponta vendedora em cima da Vale 5, arriscando um pouco mais seria na ponta compradora, na superação da máxima do pregão de hoje. Depois disso, os outros ativos aqui que eu recomendei compra. PECAR4, recomendei compra se superasse a máxima do pregão anterior, não conseguiu. Foi lá próximo, mas não conseguiu. Faz aqui um candle que é um candle de baixa, mas com fechamento praticamente estável, mais 0,1%, fechamento um pouco acima do fechamento do pregão anterior. Ainda me chama a atenção nesse papel, dentro desse movimento inteiro de subida, no movimento de baixa, ainda tentar pegar alguma movimentação para cima a favor ainda de uma tendência de alta ali pelo gráfico semanal, ou seja, se superar a máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas para mim de se buscar uma nova compra em cima de PECAR4. CSAN3, COSAN, recomendei compra se superasse a máxima do pregão anterior 38,64. Essa compra não foi executada, a mais alta ela fechou aqui em 38,70, isso aconteceu no leilão de fechamento. Deu um pulo lá para 38,70, então enfim, a entrada é 38,65 sugerida, mas é uma das possibilidades de se executar essa entrada lá no início da próxima semana. Optei por fazer isso mais para a próxima semana, só para ficar claro o que aconteceu. Isso aqui é o leilão de fechamento, então o ativo está lá embaixo, vai forte lá para cima, ou seja, aqui no leilão de fechamento subiu 0,91%. Então para mim não executou efetivamente a entrada para a COSAN. No gráfico diário temos a formação de um fundo ascendente, então por esse motivo traz a chance de entrada seja nos 38,65 ou nos 38,71 no decorrer da próxima semana. Avaliarei justamente a abertura do próximo pregão para uma execução de compra na COSAN. Expectativa de poder ter também um movimento de alta aqui no gráfico diário. E CCRO3. CCRO3, a gente tem aqui a ação que eu recomendei para compra se superasse os 17,99. Ela bateu na trave. Foi lá em 17,99, não superou. Fechou aqui o pregão com alta de 1,36%. Fica válida ainda a possibilidade de compra na CCRO3 se conseguir superar os 17,99 no início da próxima semana, na segunda-feira. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se do like no YouTube. Um grande abraço, um excelente final de semana
e até segunda.